Quando eu era criança, a gente sempre teve um momento de estudo e oração em família, nos finais de semana. E um dia, no momento da oração final, minha mãe entrou num transe mediúnico espontâneo e deu uma bronca no meu pai. Chamou ele de meu filho e lhe disse: "Você está negligenciando com os cuidados com a sua irmã." Só isso. Ele entendeu que era a mãe dele, minha avó, falecida há muito tempo. Ele era o único irmão da sua irmã caçula, que havia continuado em Brasília trabalhando como doméstica. Nós tínhamos retornado de Brasília para Rubiataba. No outro dia, cedinho, ele pegou o ônibus e foi para Brasília. Ainda não existia telefone em Rubiataba. E retornou no dia seguinte, cabisbaixo, derrotado. Sua irmã, minha tia, havia se mudado para Moscou com o patrão que trabalhava no Itamaraty. E ele nem ficou sabendo. Conversando com meu irmão a respeito desse caso, ele me fez a pergunta que me faltava. Por que a vovó já não disse que ela havia se mudado para Moscou? É esse detalhe que eu quero destacar para ilustrar os limites do processo mediúnico. Minha mãe sentiu a presença da minha avó, sua autoridade sobre meu pai, sua preocupação, sua emoção, tudo que minha avó sentia naquele momento, mas ela não tinha como traduzir aquilo tudo em detalhes. Quem falava era minha mãe, mas totalmente alterada, traduzindo as ideias, os sentimentos, as emoções da minha avó. É assim que o processo mediúnico acontece. A pessoa sente a presença, sente as emoções, vem os pensamentos, as ideias na sua mente, mas isso não tem como ser traduzido de maneira objetiva. O processo é, por natureza, subjetivo. Não há como separar o que é da pessoa e o que é do possível espírito cuja presença ela sente. E num transe induzido, a pessoa pode entrar nesse estado alterado de consciência, às vezes sem nenhum espírito presente. Nos fenômenos mediúnicos espontâneos, a pessoa sente aquela verdadeira convulsão interna. E se ela não aprendeu a se controlar, ela expressa aquilo de qualquer maneira. Nesses casos, a presença espiritual costuma ficar muito nítida. Só que para um diálogo mais extenso, para escrever um texto ou um livro, é preciso recorrer ao transe induzido. E aí, por mais treinado que o médium seja, a sua subjetividade passa a ter uma importância muito grande dentro do processo. Se no caso da minha mãe, era ela traduzindo o pensamento, o sentimento e as emoções da minha avó, numa psicografia você tem a linguagem, o estilo, a caligrafia e até as expressões de afeto do próprio médium. Às vezes entremeada aqui e ali por um apelido ou um detalhe que só a família conhecia. Por isso que, em se tratando de comunicação mediúnica, nunca se pode deixar de levar em conta que o processo em si apresenta toda essa complexidade e que, por isso mesmo, jamais dispensa a nossa análise racional.